Alô, turma! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos entrando ao vivo para mais uma Move Live, essa de número 75, ocasião em que falaremos sobre um problemão, que é o especismo, e no caso, com uma abordagem chamada especismo estrutural. Já já vocês vão conhecer o convidado de hoje, que é o professor, filósofo Fábio Oliveira. Então, você aí que participa do movimento animalista, você que participa do movimento espírita, você que é simpatizante ao tema, ou você mesmo que não sabe nada sobre essa discussão em torno da nossa relação com o mundo natural, seja também aqui bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde para esse papo aqui bem bacana em torno aí desse problema que é o especismo. E hoje, assim como toda segunda-feira, a gente sempre busca trazer um convidado especial para abordar um tema de super relevância, atualíssimo, e no caso hoje o tema é o especismo estrutural. E o convidado de hoje é o professor Fábio Oliveira. Ele é filósofo, ele é professor de filosofia da educação do campo da Universidade Federal Fluminense. Ele é membro dos programas de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, do PPG-BIOS, e de ensino também do PPGEM. E Fábio, ele é também organizador de algumas obras que versam sobre educação, filosofia e ética. E ele também é autor de artigos científicos nessas áreas apresentadas, e ele é coordenador do Laboratório de Ética Ambiental e Animal, o LEA, do qual conheço, já participei, e é uma beleza receber esse nosso amigo aqui. O Fábio foi convidado. Vou trazer ele primeiro, vamos lá. O Fábio já chegou, deixa eu recebê-lo. Muito comemorada a vinda do Fábio, mais um Move. E vocês também que estão aí já, né, nos comentários, bem-vindos também. Fábio, querido. Olá, boa noite. Eu estava dizendo que a sua vinda aqui é uma vinda permeada assim, de afeto. Eu digo para você, e você sabe disso, que você não está tão somente aqui pelo seu conhecimento, pela sua experiência, mas pela pessoa generosa que você é, uma pessoa que eu considero muito especial e sempre que possível quero ouvi-lo, compartilho as suas vivências, experiências e saberes. E para a gente, em nome do Move, assim, é muita alegria que a gente recebe aqui mais uma vez. Ô, meu querido, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Não é a primeira, e que seja uma dentre tantas possibilidades de encontro e de partilha. Para mim também é uma felicidade muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. Maravilha. Bem-vindo aí a turma que está chegando, a Suzy, a Isabela, a Maria Alice, beijos, Maria. Flávia Gabriotti também, sempre conosco. Sim, Flávia, depois que finalizarmos aqui a live, a gente sobe para o YouTube e talvez, no máximo até amanhã, já esteja disponível no YouTube. Bom, turma, Fábio recentemente participou de um livro que está disponível para download, para baixar gratuitamente. Esse livro se chama, deixa eu ver aqui, Animalidades, Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos. Fábio escreveu o capítulo número 4, chamado Especismo Estrutural, os animais não humanos como um grupo oprimido. Essa obra foi organizada pela Adna Parente, pela Maria Alice da Silva, que está presente aqui na live, que já participou conosco aqui no Move, e também pelo Fernando Danner, ou Danner, não sei como pronuncia o nome dele. Foi publicado pela editora FI, tá? E é um livro realmente recente, um livro que faz discussões muito importantes
no campo da ética, da bioética, da política interespécies, que discute ontologia. Um livro realmente que traz ali um arcabouço teórico, né, para fundamentar assim tanto uma prática efetiva, quanto mostra também recursos para a transformação da realidade e nos ajuda aí a vislumbrar realmente criticamente esses desafios e os caminhos aí para que essa luta antiespecista, uma luta para um mundo sem opressão humana e não humana, possa permanecer, florescer e que cheguemos, né, nesse nível de vivência, de harmonia entre todos os seres. Então, recomendo que vocês acessem essa obra, está disponível nos nossos canais do Move, o link, então aproveita. E o capítulo do Fábio foi o capítulo 4, especismo estrutural, por isso, mais uma vez, o convite aqui para que ele fale desse tema. E, Fábio, primeiramente, como sempre faço com os convidados, as convidadas aqui no Move, gostaria muito que você nos falasse um pouquinho de você, inclusive você faz isso nesse capítulo inicialmente, né? E quem é o Fábio? O que te levou assim a dedicar-se ao fim da opressão humana e não humana? E como que tem sido pessoalmente esse desafio para você? Bom, Rafael, antes de tudo, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e, mais do que isso, de estar podendo é, recuperar as ideias e também, principalmente, as motivações que me fizeram escrever esse texto para essa obra, né? Um texto que faz sentido dentro de uma obra mais ampla, né? Embora fosse um tema que já me atravessava há algum tempo e eu devo dizer que o fato desse texto estar nesse livro se deve muito à motivação da minha amiga Maria Alice, que está aqui conosco e que sempre está muito próxima de mim e que me nutriu para que eu tivesse a coragem também de escrever e, mais do que isso, de me escrever nesse texto, né? Como você mesmo disse, Rafael, esse texto ele traz pela primeira vez, é o primeiro texto acadêmico que, embora esteja todo estruturado dentro da tradição analítica da filosofia, eu decidi introduzir com um preâmbulo que conta um pouco da minha história, né? É claro que aqui eu assumo que toda a história tem um pouco de memória inventada, né? E pode ser que quando eu me recupero nas minhas próprias escritas, haja muito dessa memória inventada sobre mim mesmo. De toda forma, nesse preâmbulo, nesse texto, eu tento ensaiar e tentar também eu mesmo entender o que me trouxe até aqui, né? Não só a discussão do especismo, mas o que me mobilizou ao longo do tempo, é, uma, uma tentativa de entender as violências dentre as quais eu mesmo identificava que sofria, outras não, mas também expandir para além da vivência de um eu, né? Então, nesse preâmbulo, eu tento recapitular isso e tentar entender a minha própria história, encontrando com o tema da questão animal. E como era de suspeitar, para mim mesmo, eu sempre tive muita dificuldade de expressar a discussão animal sem fazer necessariamente vínculos com outras questões sociais, né? Sempre me foi muito desafiador se utilizar desse recurso para entender a causa animal e por que ela me mobilizava, né? Entendendo também que toda e qualquer analogia entre violências, né, essas comparações que muitas vezes orbitam o nosso imaginário intelectual, né, elas podem recair em estereótipos e dar ênfase àquilo que as aproxima e deixar de lado as diferenças que podem ser constitutivas dessas lutas, né? Mas ainda assim, eu achei importante fazer esse exercício
de entender esse meu encontro, né? E nesse exercício de escrita, eu acabei me deparando com a própria, digamos, a primeira formulação do que eu entendia por especismo e que eu nomeio, então, nesse texto de especismo estrutural. Ou seja, a minha impossibilidade, a minha dificuldade, e depois impossibilidade, de entender a violência sistemática contra os animais, indissociada da violência que atravessa e acomete outras minorias políticas não humanas e humanas, né, fez com que eu não conseguisse recorrer a uma formulação mais tradicional de especismo. Né? Então, esse texto, eu entendo ele mais como um ensaio do que qualquer outra coisa, sabe? Eu vejo como um ensaio, muitas vezes até artístico mesmo, de entender como pensar o animal, como pensar os animais, como nos pensarmos diante dos animais. E, embora eu não recorra a uma tradição continental da filosofia, esse texto é uma tentativa de ser visto pelos animais também. Eu fiz um exercício, ou pelo menos tentei fazer esse exercício, de me colocar na condição de ser visto pelos animais. Embora, no próprio texto, eu reconheça que chamar os animais de os animais também, esse grupo muito heterogêneo, que muitas vezes a palavra animal acaba não se referindo a muita coisa, né? Exceto uma ideia muito abstrata e muitas vezes equivocada dos animais, foi um recurso, até esse momento, tem sido um recurso analítico que me interessa, né? Então, na verdade, se eu tivesse que sintetizar, eu diria que o meu encontro com a questão animal, ela é uma decorrência lógica da minha preocupação com outras questões sociais. Eu não vejo a questão animal indissociada da minha preocupação com a pobreza, com a miséria, com a fome, com a invasão de terras indígenas, com as mudanças climáticas, com o sexismo, com o racismo. Eu diria que o especismo, então, é uma decorrência lógica daquilo que me mobiliza e daquilo que, na verdade, faz sentido na luta, né? Maravilha, Fábio. E realmente essa constatação, ela me veio, né? Eu cursei uma disciplina do Fábio no mestrado, que foi a disciplina Ética Animal, e no doutorado cursei a sua disciplina também Estudos Críticos Animais. E lá na época do mestrado, na disciplina Ética Animal, me foi possível perceber essa conexão entre esses ismos de dominação que você traz agora no seu artigo, né? Então, antes eu não via muito bem isso. Mas foi muito importante ter contato com esse conhecimento para perceber a obviedade que há entre a interconexão entre essas opressões, né? Me parece, né, nesse seu ensaio verdadeiramente estrutural. Eu queria saudar aí a presença do Jailson, da Valeixia Cardoso, né, da Sirlene, do meu amigo ali também. Passou ele aqui, esqueci, cadê ele? Passou, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ai, meu Deus. Samuel, querido, um abraço para você. A querida Maria Alice está dizendo aqui, Fábio, né, que realmente esse seu texto aqui, né, é um marco aí nessa discussão, nesse diálogo com outros filósofos e filósofos, é um marco na história da ética. Enfim, estamos fazendo jabá aqui, né, para ver se a turma acessa esse livro, leia esse capítulo e os demais. Tem outros autores e autoras aqui na live que escreveram também, participando. Um livro que foi financiado aí por dinheiro público, né, nesse tempo aí de agravamentos das opressões, né, ter uma obra assim realmente é uma conquista muito importante. Mas, Fábio, então, querido, vamos lá. Queria te perguntar, o seu capítulo tem algumas partes que você divide muito didaticamente, então você começa nesse preâmbulo falando um pouco aí dessa sua trajetória, de como que você percebeu essas conexões.
Depois você também traz o tema do especismo como uma forma de discriminação, que é talvez a forma mais comum de compreender o especismo, a mais tradicional. Em seguida, você traz um outro tópico, turma, onde o Fábio vai discutir o especismo como uma forma de opressão, que é, né, a proposta, o ensaio realmente aí que o Fábio traz. E depois, num outro tópico, o Fábio vai discutir a ideia dos animais não humanos como um grupo oprimido, como um grupo oprimido. E por fim, Fábio vai decifrar esse especismo estrutural e vai trazer aí as suas considerações finais, a sua conclusão. Então, como pergunta agora para você, Fábio, eu te pergunto, na verdade, traz para a gente essa proposta, esse ensaio, faça aí para a gente uma síntese do que propõe esse seu capítulo. Bom, isso talvez seja o mais desafiador para quem tem mania e, na verdade, tempo de sala de aula, né, e que gosta de falar por horas. Então, eu vou tentar aqui sintetizar, muito provavelmente sem sucesso. Então, eu já adianto para que não haja muitas expectativas. Mas nesse texto, Rafael, como eu disse, assim, muito motivado por colegas, amigas ao meu redor, embora seja assinado por mim, eu devo confessar que meus textos, sobretudo os últimos textos, eles são escritas, sobretudo colaborativas e coletivas. Eu estou sempre em diálogo com essa companheirada, né, que forma parte desse pensamento antiespecista que a gente pode recuperar mais adiante. Mas nesse texto, eu faço ou tento fazer uma regressão analítica do termo especismo, né? E inicio essa regressão fazendo uma digressão, né, analítica, junto com o filósofo galego Oscar Horta, né, que sistematiza, a meu ver, é um dos grandes filósofos da atualidade que se dedica exclusivamente a compreender as nuances conceituais do especismo, e eu o acompanho, né, para entender também a história do conceito do especismo, né, nas suas formulações desde o século XVIII, XIX, até as versões mais contemporâneas que definiriam, digamos assim, o especismo como uma discriminação contra os animais não humanos, né? Aqui colocando de forma muito superficial, né? E a razão pela qual o Oscar Horta opta pela utilização do termo discriminação, e aqui compensa destacar que o próprio Horta está lendo e visitando as obras da filósofa Iris Young, quando ele traz o debate sobre a discriminação contra os animais para sistematizar e sintetizar o conceito de especismo. Ele o faz justamente, né, e ele adota o termo discriminação justamente pela razão que eu abandono, né, o termo especismo. Isso eu acho bastante curioso. Eu diria que as nossas motivações são as mesmas, mas a nossa conclusão pela opção ela se dá de forma distinta, né? E a razão pela qual eu opto pelo uso do termo opressão para definir o especismo não é só e somente só uma escolha terminológica, né? Não é porque eu penso que o termo opressão ele seja mais interessante ou mesmo cause mais impacto sobre as pessoas, né? A escolha desse termo como característica fundamental do especismo se dá, sobretudo, porque para a Iris Young, que é a autora que vai me motivar por essa utilização, entende que a discriminação ela é uma das formas sobre as quais a opressão se materializa. Ou seja, a discriminação ela é uma das faces da opressão. Ela não é a opressão, né?
E quando nós lemos isso na Iris Young, isso abriu um certo leque de possibilidades, a meu ver, para entender as violências injustificadas cometidas contra os animais não humanos, né? Dentro de um universo mais amplo que faz com que, inclusive no nível da linguagem, nós possamos perceber e identificar, diagnosticar e, como eu quero e espero, superar, né, o especismo sempre em analogia com algum outro ismo de dominação. Ou seja, a violência contra os animais não humanos, ela não se dá de forma isolada de outras formas de violência que atravessam o nosso tecido social, né? E foi justamente por lançar essa hipótese, e nesse texto eu lanço essa hipótese, né, de que o especismo ele não seria só e somente só uma forma de discriminação, ele é sim uma forma de discriminação, mas não se resume a uma discriminação. Eu acho que essa talvez a maior diferença que eu tento lançar, me permitiu justamente me associar, me aproximar, num primeiro momento, dos estudos críticos animais, tendo ainda como metodologia o ecofeminismo, né, que me permite identificar os dualismos de opressão, né, sobre os quais as ecofeministas se debruçam há muitas décadas, mas identificar justamente como o especismo tem não somente se consolidado, né, dentro das bases do capitalismo, mas ele possui fundamentos também coloniais que, com muita frequência, são recuperadas, né, para sistematizar violências outras, inclusive através dos processos de animalização de grupos humanos, né, de grupos historicamente marginalizados, grupos humanos marginalizados, que são animalizados para que, então, seus corpos estejam à disposição de certas violências, né, como também objetificados, corpos de mulheres sendo animalizados, corpos da população negra e indígena sendo animalizados. Então, eu queria entender como esse processo de animalização ele vem sendo justamente acionado, né, à luz de um especismo que não necessariamente só e somente só se dá na base da discriminação contra outras espécies que não a humana. Ou seja, como o especismo ele atravessa e se alimenta também de outros processos discriminatórios que atingem outras populações, né, humanas também. Isso não quer dizer, e essa é uma preocupação que eu tenho, e que normalmente é uma crítica que é direcionada a quem tenta compreender o especismo de forma mais ampla, né? E esse amplo aqui eu coloco entre aspas, eu não entendo que seja exatamente amplo, mas talvez mais profunda e reconhecendo a complexidade do especismo, mas uma crítica que é comumente direcionada é que o especismo entendido dessa forma, ele perderia o seu foco, que é o de analisar as violências estritamente direcionadas aos animais não humanos ou mais que humanos. Aqui eu utilizo ambos como sinônimos. E, a meu ver, essa crítica, ela justamente ela incorre no erro de uma compreensão, a meu ver, tradicional e até mesmo conservadora, de que a produção daquilo que eu entendo no texto também como grupos oprimidos, elas se dão de forma dissociáveis, né? E, a meu ver, nós temos vários indícios concretos de que o rebaixamento moral, utilizando essa nomenclatura que é mais própria da filosofia, mas esse rebaixamento moral, esse assujeitamento, a destituição do caráter de sujeito dos animais não humanos e também, ao longo da história, de muitos grupos humanos, é justamente o que, a meu ver, caracteriza o especismo, como também os outros ismos, como compondo isso que chamo de teia opressiva ao lado da Laurie Gruen
e também de uma autora, quer dizer, da Iris Young e também de uma autora ecofeminista, a Lori Gruen, né, que propõe justamente que a gente entenda os animais não humanos como um grupo oprimido. E mais do que isso, além disso, na verdade, uma das razões pelas quais terminologicamente me parece adequado incorporar o termo opressão, e aqui eu acompanho a crítica da Iris Young, é que a discriminação, muitas vezes, ela se acomoda nos projetos liberais de entendimento de sociedade, né? Como um ato discriminatório fosse uma relação produzida por um eu contra um outro, quando, na verdade, esses eus e esses outros são grupos sociais produzidos no tecido social, né? Esse eu, ele tem a autorização de produzir um outro, né? E esse outro é sempre chamado, convocado por um suposto eu, né? Então, entender também só e somente só os eventos e as circunstâncias de discriminação para entender o especismo me parece muito pouco se a gente entende o lugar do animal dentro da construção de uma sociedade que depende dos animais para que ela se organize tal qual ela se encontra hoje, né, através não só dos animais enquanto alimento, mas também enquanto entretenimento, enquanto, enfim, as diversas facetas sociais que usam os animais para diversos fins, né, o que me faz suspeitar de que os processos de violência contra os animais estão para além de processos discriminatórios, né? Então, eu tento observar justamente que os animais eles seriam um grupo social oprimido, né? Uhum. Fábio, e se você puder falar um pouquinho sobre o que são esses grupos oprimidos, né? Como se definem esses grupos oprimidos? Você traz um pouco disso no seu texto, né? E acho que vale trazer isso aí para a turma que está participando aqui. A Lori Gruen, ela tenta compreender o que qualifica um grupo enquanto oprimido, né? Então, ela faz uma revisão dos processos de opressão que qualificam um grupo oprimido. Então, ela apresenta, por exemplo, de que em diversos momentos da literatura, da filosofia política, o que caracterizava um grupo oprimido era a percepção subjetiva daquele oprimido enquanto oprimido. Ou seja, haveria uma dependência do sujeito que é oprimido perceber que está diante de um opressor, né? O que para Lori Gruen invalida a própria possibilidade, né, de alguns grupos humanos que são oprimidos perceberem que estão sendo oprimidos, né? O que também faz com que a própria Iris Young, ao observar isso, diga que o conceito de opressão ele ficou de tal modo engessado que ele depende da figura de um certo tirano para onde e para quem nós podemos apontar e nomear. Esse é o opressor, né? E o que essas autoras estão propondo é que a opressão ela possa ser entendida como um processo sistemático de violências, né? Não só de violências, mas de produção do que a Iris Young vai chamar de 5 faces da opressão. Então, um grupo oprimido é aquele que está diante de pelo menos uma dessas faces que configura a teia opressiva, né? A exploração, a marginalização, a violência, o imperialismo cultural, enfim, a discriminação, há Os várias animais estão em todos, né? o que a Lori Gruen tenta fazer ao ler a Iris Young, porque a Iris Young não está necessariamente e explicitamente preocupada com a questão animal. Quem incorpora as teses da Iris Young para pensar as questões animais é a Lori Gruen. E o que ela, ao revisitar a Iris Young, faz é identificar que os animais eles estão, né, diante dessas 5 faces da opressão. Ou seja, não haveria razão
para não reconhecermos os animais enquanto um grupo oprimido, né? E reconhecer os animais enquanto um grupo oprimido me parece abrir ainda mais precedente e a possibilidade de caracterizarmos o especismo, então, como um processo opressivo, uma opressão, né? E não só e somente só uma discriminação, né? Perfeito, ficou bem mais claro agora, trazendo essa compreensão realmente mais ampla de justiça social que você propõe, que seria a consequência desse reconhecimento, né? Digamos assim. Então, Fábio, você fez uma síntese, falta muito mais, tá? Vou te pedir que você fale mais ainda sobre o artigo, né? Mas decifra mais para a gente, então, esse especismo estrutural, né? Como mais um dos ismos aí de dominação. Enfim, fala mais um pouquinho. Daqui a pouco eu te faço outras perguntas. Deixa eu só ver se tem aqui no chat alguma pergunta. Passou uma pergunta aqui, não é diretamente sobre o tema, mas deixa eu ver se eu consigo responder. A Vera diz: esse tema consta do livro da editora FI, perdão pela ignorância, mas o que vem a ser ecofeminismo. Ou entendi errado a citação. Vera, aqui no canal tem uma live sobre ecofeminismo com a Maria Alice, tá? Tem umas 2 ou 3 semanas que a gente fez, tá? Corre lá e assiste que ela vai ajudar a entender. No livro, sim, tem abordagens sobre o ecofeminismo. E se você quiser conhecer mais ainda sobre ecofeminismo, tem uma obra, deixa eu pegar aqui, que o Fábio, né, participou da organização, que é essa obra aqui, ó, chamada Ecofeminismos, Fundamentos Teóricos e Praxis Interseccionais. Tá? Qualquer coisa, chama aqui na nossa conversa privada que depois eu te oriento como conseguir o livro e conhecer mais sobre o assunto. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Então, Fábio, decifra mais um pouquinho para a gente aí o especismo estrutural. Então, quando eu opto por aproximar, então, o conceito de opressão, né, e definir o especismo enquanto uma opressão, me pareceu importante qualificar, então, o especismo. Ou seja, dada a história conceitual do especismo, me pareceu importante, já na própria proposta conceitual, explicitar, né, que ao me referir ao especismo, eu estaria me referindo a um processo sistemático de opressão, né? Ou seja, quando eu proponho um especismo estrutural, eu não estou sugerindo que ele seja entendido como uma variante do especismo, conforme a gente encontra na literatura acerca do tema, né? E ao contrário, o que eu estou propondo é que é importante e necessário reconhecer o componente opressivo que subjaz o especismo, para destacar justamente o seu imbricamento no que essas autoras e eu acompanho chamam de teia opressiva. Então, a própria Iris Young, né, essa autora que me motivou a pensar o especismo dessa maneira, ao lado da Lori Gruen, ela vai falar em opressão estrutural. Ou seja, ela própria tem uma preocupação de não só definir o que ela chama de opressão, de dominação, como pilares de processos sistemáticos de violência que visam também a naturalização desses processos, algo que é importante, né? Mas mais do que isso, quando a gente introduz o aspecto estrutural, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que o especismo ele não é só fruto de uma atitude ativa de alguém que visa a produzir uma violência contra os animais. Ele não é só isso. O especismo ele ocorre também quando eu não estou praticando diretamente uma violência contra um animal. Por quê? Porque o especismo não depende exclusivamente da minha atitude, Fábio, da atitude do Rafael, de quem quer que esteja aqui junto hoje conosco, né? O especismo ele está na base da construção social, né? Logo, se eu reconheço que o especismo ele é estrutural, ou seja,
que ele forma a estrutura, que ele está no tecido social, a compreensão também do que implica ser antiespecista muda significativamente, né? Isso, para mim, é importante justamente porque, como eu disse, qualificar o especismo a partir da noção de discriminação pode possibilitar um entendimento de que ser antiespecista signifique adotar, num nível individual, práticas antidiscriminatórias. E o que eu estou querendo apontar aqui é que se tornar antiespecista não se resume só e somente só a se livrar, digamos assim, de um especismo mais imediato que toma conta da nossa vida. Ao contrário, né, é justamente lutar por uma prática coletiva e colaborativa que incide justamente, que se incida nas estruturas básicas da sociedade. Ou seja, ser antiespecista envolve em adotar formas diretas e básicas. Quando eu digo básicas, eu me refiro à estrutura básica da sociedade. Ou seja, a meu ver, inclusive, o reconhecimento do especismo estrutural enquanto uma opressão é mais radical, o que para mim é um elogio, né? Reconhecer que é uma compreensão mais radical do que signifique a sistematização das violências ao passo e ao ponto de que elas se tornam tão naturais que nós sequer temos condições de identificá-las. Nós identificamos num nível pessoal. Eu como ou não como animal, eu visto ou não visto couro. Isso não é. Essa é só uma das faces do especismo. Existe toda uma construção lógica, né, que se estrutura, e eu também chamo o especismo da lógica do especismo. Existe uma lógica que se retroalimenta independentemente de atitudes individuais. Então, eu proponho também que o antiespecismo seja entendido coletivamente, para que a gente também não caia na armadilha liberal, né, que vai vender ideias nas prateleiras do mercado do que significa ser antiespecista. Eu quero recuperar aí essa sua fala sobre essa naturalização e ler um trecho do seu artigo que eu destaquei aqui numa disciplina que eu dei para os alunos, e aí você comenta. Então você diz assim: o especismo, reconhecido enquanto opressão estrutural, ele pode ocorrer de forma intencional e consciente, bem como a partir da naturalização de determinadas práticas que impedem que os grupos humanos beneficiários reconheçam determinadas atitudes especistas, como você acabou de dizer. Isso como uma prática que integra uma compreensão mais ampla e adequada de injustiça. E aí, sobre esse segundo aspecto, você diz: penso que seja consequência imediata da naturalização da opressão contra os animais não humanos, como acontece, que acaba por fazer que muitos indivíduos humanos reproduzam o especismo inconscientemente. Uhum. E como dificulta o diálogo sobre o especismo quando a gente está focado nessa lógica individualista. E a luta antiespecista também ela é dificultada quando está focado nessa lógica individualista. Esses dias eu estava participando da construção de uma campanha tal, e a gente falando sobre a questão, existe um relatório do IPCC, que ele destaca que o painel intergovernamental, né, das mudanças climáticas, esse relatório ele destaca como que dietas à base de plantas, elas estão muito acima na mitigação da emissão de gases de efeito estufa, de mitigação das mudanças climáticas, do que dietas contendo animais. É algo ali focado na dieta. E a gente apresentou esse dado, conversou um pouquinho sobre isso, e aí a pessoa disse assim para mim: ah, Rafael, mas eu me sinto meio ofendida com isso. Poxa, quer dizer, o fato de eu não ser vegetariana, vegana, que eu não sou ecológica, aí traz a coisa para o campo pessoal e fica difícil da gente conseguir avançar, né? Quando a gente traz para esse campo estrutural, né, eu acho que realmente contribui com essa luta antiespecista.
Rafael, isso é uma pergunta que frequentemente as pessoas me fazem, sobretudo quando sabem que eu atuo na educação do campo, né, no interior, porque há uma compreensão que, a meu ver, é muito equivocada, mas sobretudo das metrópoles com relação aos interiores, Brasil adentro, né, e ao campo, à floresta, de uma relação necessariamente marcada pelo uso e abuso dos animais, mas a pergunta que sempre me fazem é como eu consigo compatibilizar essas pautas, né? O que, num primeiro momento, não só me soou estranho, mas me indignou muito, né? Porque mostrava justamente a capacidade de reprodução de uma versão e compreensão do especismo que flerta com a ideia de avanço moral, né? O que me parece muito perigoso, né? É perigoso dentro do contexto no qual nós estamos inseridos, inseridas e inseridos. E eu digo isso porque me parece, na verdade, fundamental que a compreensão do especismo, do que seja o especismo, informe uma luta antiespecista capaz de se articular necessariamente com outras lutas por justiça social. A justiça social pela terra, da luta contra a fome. Por exemplo, eu não consigo compreender colegas que compõem a luta antiespecista e que celebram o aumento do preço da carne num momento em que o país passa fome, né? Me parece, inclusive, eu ousaria dizer, incoerente, a meu ver, do que signifique adotar uma postura, uma perspectiva anti-especista, né? E enfrentar, então, o paradigma especista. E aí eu chamo de paradigma aqui justamente por entender que o especismo é uma forma de compreensão da realidade e que entender e adotar uma luta antiespecista implica também reconhecer o especismo dentro dessa composição. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, a meu ver, a luta antiespecista ela se faz necessariamente numa brigada aliançada a outras lutas por justiça social, né? E que o que talvez seja necessário é a viabilização para que outras pessoas possam também ter a possibilidade de escolher, né, entre as trilhas que elas vão seguir na vida. E claro que isso envolve processos de conscientização, né, tomada de reflexão crítica, para que isso não seja uma nova imposição, né, do norte sobre o sul, da metrópole sobre o campo, que, na verdade, é uma repetição de uma matriz que vem se consolidando ao longo do tempo, né? Por mais difícil que isso possa ser, né, por mais complicado que pareça, que soe, a meu ver, só é possível dessa forma, né? Então, hoje em dia, me interessa muito mais fazer a luta anti-especista ao lado do Movimento Sem Terra, ao lado dos indígenas, ao lado daqueles e daquelas que não estão dialogando dentro de uma mesma cosmoperspectiva capitalista, neoliberal, né, eurocentrada. Então, é preciso que a gente revisite outras cosmoperspectivas, outras vozes, né, outros chãos de terra, para que a gente possa entender que é possível fazer de outra maneira, né? E que a luta antiespecista ela não é produto, e aí eu uso propositalmente o termo produto, ela não é produto dos intelectuais ingleses, dos intelectuais alemães, ela não é produto dos intelectuais estadunidenses. Logo, a minha compreensão sobre o que é especismo e do que implica ser antiespecista não é efeito ou uma tradução do que eles vêm produzindo, né? Eu não vou traduzir pura e simplesmente o que esses intelectuais de fora, né, sem nenhum demérito sobre a importância deles, ao contrário,
é em diálogo com eles, e não pura e simplesmente numa tradução deles. Então, é preciso reconhecer a necessidade do diálogo, e o diálogo vai ter que ser feito, a meu ver, também com uma compreensão popular da justiça social. Então, o especismo ele precisa estar intimamente associado a essas outras lutas. Do contrário, ele será, se já não estiver sendo, mas será facilmente cooptado pela pauta capitalista, né, que vai vender selo vegano, fazendo com que as pessoas comprem produtos industrializados acreditando que são melhores do que outras que não têm condições financeiras para fazer isso. Inclusive, no seu texto, você faz um diálogo com o Billy Ray Belcourt, né, um autor indígena, e você faz essa associação entre o especismo e o colonialismo. E você aponta aí para essa necessidade de reconhecer esse aspecto estrutural do especismo. Então, acho que vale a pena agora, temos aí mais uns 14, 15 minutos pela frente, que você fale um pouquinho mais dessa relação entre colonialismo e especismo, né? Dê as pessoas a conhecerem aí esse autor, que eu conheci por meio do seu capítulo, né? E tem sido para mim muito importante conhecer as abordagens dele. Esse autor, o Billy Ray Belcourt, ele é um intelectual indígena, né, que tem trabalhado e buscado entender como a opressão animal nas Américas ela se deu de forma aproximada aos modos de expropriação de terra e da invasão de terra e também da animalização dos corpos indígenas, né, para a consolidação do processo colonial, e que esse processo que é próprio da colonização, ela sugere a necessidade de nós pensarmos o especismo como algo que eu tenho chamado, e aí eu não me refiro ao Billy Ray Belcourt, mas como eu tenho chamado o especismo como um processo de invasão, né? O especismo ele é uma invasão, né? Ele é uma invasão direta aos corpos dos animais, diretamente usurpados do direito de viver, mas também é um processo de invasão territorial. Não é por acaso e não pode ser pensado de forma indissociada a razão pela qual hoje no Brasil, por exemplo, ainda sob efeito do colonialismo que nos atravessa, as terras indígenas estejam ameaçadas para a produção da pecuária, né? Para a produção da soja para alimentar o gado que será exportado, quando boa parte da população passa fome, né? Então, todas essas conexões, elas precisam estar mais aparentes, a meu ver, para que a gente identifique a raiz da opressão animal, né? E como ela se articula intimamente ao processo colonial ainda latente, né? Então, o Billy Ray Belcourt sugere justamente que a gente pense o especismo em articulação, né, com essa branquidade colonial, que também nas Américas, além de uma apropriação territorial, ela fez produzir e estabelecer uma modalidade alimentar da qual até hoje nós estamos reféns, né, em escala industrial, né? E isso não pode passar despercebido. Isso não é meramente contingente para o Billy Ray Belcourt, ela é necessária. Ou seja, para o especismo se consolidar enquanto uma opressão sistemática, ela precisa necessariamente da usurpação territorial, ela precisou da animalização dos corpos indígenas para ela criar o que ele vai chamar de topografia colonial. O especismo ele é um dos pilares de uma topografia colonial, ou seja, estabeleceu um marcador territorial que depende das violências sistemáticas de animais humanos e não humanos, né? Sendo o grupo de animais humanos violentado por essa matriz
sobretudo a população racializada, a população negra e a população indígena. Então, o Billy Ray Belcourt ele sugere, né, que a gente pense o especismo a partir de uma matriz, né, de um outro paradigma possível, né, que identifique toda a tática de maquinário político que vem produzido também um imaginário acerca da alimentação, um imaginário acerca da territorialidade, um imaginário que se solidificou e que, como a Schukin vai chamar, um complexo industrial animal, né, que é a base do capitalismo atual, né? Ótimo, Fábio. Está sendo um desafio bem interessante para mim. Estou construindo isso na minha tese, você tem me ajudado. Pensar o especismo, a opressão animal, ou uma sociedade mais que humana, sem especismo, por meio desses saberes indígenas, não por meio dos saberes eurocentrados. E está sendo, na verdade, muito mais fácil compreender um mundo, né, sem opressão animal, humana e não humana, por meio destas cosmovisões. Fábio, tem um comentário aqui da Flávia Gabriotti, sempre participa muito conosco. Flávia é uma querida para a gente. Ela diz assim: penso a justiça social com educação, moradia, saúde, comida, para todos. É a única forma de darmos condições da sociedade começar a olhar a questão dos animais como uma violência que infligimos a eles. Muito grato, Flávia, pelo seu comentário. Opa, peraí que eu me embolei aqui no Instagram. Então, Fábio, para a gente caminhar aí para o final da nossa live, né? Sintetizou bem o artigo, hein? Sintetizou bem. É um desafio, mas eu acho que você conseguiu sim. Pelo menos para mim, que já li, né, o artigo, né? Ficou claro, sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais das consequências práticas desta discussão sobre o especismo estrutural e o que seria esse agir antiespecista, que você falou um pouquinho agora, nessa concepção. Por exemplo, alguém agora aqui que está assistindo a live, né, e está impactado com essa sua fala. Então, como que seria esse agir antiespecista no mundo, tendo essa ótica do especismo estrutural, dos animais como um grupo oprimido? Olha, Rafael, essa é uma pergunta sempre difícil, principalmente para quem vem da filosofia, né? Onde as questões práticas talvez sejam as mais frágeis para as elaborações que a gente faz. Mas eu ousaria dizer que uma das consequências da compreensão do especismo como opressão sugere, no campo ainda da leitura, no campo das inspirações teóricas, que a gente leia autores e autoras que não necessariamente só e somente só estão falando da questão animal. Eu realmente acho isso importante, que a gente se nutra de arte, que a gente se nutra de literatura, né, de cinema, de música, que a gente possa, de fato, exercitar uma sensibilidade para além daquela que é estabelecida por essa tradição canônica acadêmica, né? A academia também ela ainda é refém de alguns engessamentos e eu sou fruto desse engessamento também. Então, por isso que eu digo que é sempre um ensaio, é sempre um exercício, né? Além disso, né, buscar outras fontes, isso, a meu ver, sugere necessariamente que a gente exercite uma percepção e esteja mais atento, atenta, atente aos espaços de luta animal. Ou seja, não só pelo que eles têm promovido, mas pelo que eles não têm promovido, né? Isso, para mim, é muito significativo, porque enquanto um homem não heterossexual, eu sempre me senti muito constrangido em alguns espaços veganos e eu não sabia o que isso significava, né? Aqui,
pegando o veganismo como uma das formas de luta antiespecista, ela não é a única, né? Isso eu acho que também é importante sinalizar, né? O veganismo não sintetiza a luta antiespecista, inclusive porque em outros textos eu digo que é perfeitamente possível ser vegano e especista, né? A depender de como se entenda o especismo. Mas o que eu acho que é importante é que a gente, a consequência dessa percepção faça com que a gente promova espaços mais diversos, né? Mais acolhedores, mais inclusivos e mais radicais, né? Que promovam lutas que possam ir, aqui quando eu digo radical, à raiz do problema. E, a meu ver, não é possível ir à raiz do problema sem fazer justamente essa leitura mais sistemática de como o especismo se aliança a outros ismos de dominação. Então, tentar identificar, né, até onde nossas lutas estão indo, o que elas ainda precisam. Né? Aqui eu não falei, por exemplo, da necessidade da luta antiespecista estar aliançada à luta antissexista, a luta anti-LGBTI-fóbica, a luta anticapacitista. Todas essas lutas, elas não podem ser lutas que não componham a luta antiespecista. As pessoas não são só antiespecista. Uma pessoa que é antiespecista, ela é também homem, mulher ou não binária. Ela é heterossexual, homossexual, ela é bissexual, ela é trans ou ela é cis, ela é negra, ela é branca, ela é indígena. Então, exigir que essas pessoas sejam só antiespecista, a meu ver, é fruto justamente de uma compreensão de especismo que não considera que grande parte das pessoas que querem e adotam uma compreensão de mundo e almejam um mundo sem opressão, envolva também a possibilidade de acolher e dar voz a outras pessoas, outros sujeitos e sujeitas que já compõem a luta antiespecista. Né? Então, a meu ver, a consequência mais imediata é essa, de reconhecer que a luta antiespecista ela é composta por muitas pessoas, de muitas origens, de muitas sexualidades, de muitas cores, de muitas. Ela é múltipla. Né? E a nossa luta tem que expressar, do contrário, tem algo de muito estranho com relação a essa. E mais do que isso, a luta antiespecista deve adotar, sobretudo no Brasil 2022, a luta antifascista, né? Por excelência, e a luta contra a fome. Jamais, jamais uma pessoa comprometida com o fim da opressão dos animais não humanos deve celebrar o fato de que algumas pessoas não vão poder adquirir algum alimento para não passarem fome. Eu diria isso. Perfeito, eu acho que você terminou com uma expressão que eu traria, né? Como comemorar, né, o aumento do preço da carne? Não faz muito sentido, nenhum sentido isso para mim, né? Mas enfim, a Muniz comenta aqui que riqueza de momento, parabéns aos envolvidos, gratidão pela generosidade desse encontro. Bom, turma, o Fábio trouxe para a gente aqui essa aproximação do conceito de opressão, a condição na qual aí os animais não humanos se encontram. Ele trouxe para a gente essa compreensão do reconhecimento dos animais enquanto um grupo oprimido. Ele trouxe essa ideia para a gente de que a luta antiespecista ela deve associar-se a essa compreensão mais ampla de justiça social. E trouxe um pouquinho para a gente de quem é o Fábio, esse coração generoso, esse coração admirável e que eu faço questão de dialogar com ele, de compartilhar, né, os seus conteúdos, para que a gente cada vez mais faça essa luta plural, né, pela libertação animal, humana e não humana. Então, Fábio, te desejo o melhor, bom ânimo, saúde, para que você siga aí nessa trajetória tão bonita que eu admiro demais. Te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui e te chamo aí para fazer as suas considerações finais. Bom, quero agradecer, como eu disse, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. Toda vez que a gente tem que falar, inclusive sobre questões que a gente mesmo elaborou, é um exercício, né, de poder aprofundar e também identificar os próprios instantes que ainda precisam de lapidação, né?
Então, agradeço muito, me coloco inteiramente à disposição para continuar o debate, para a gente construir conjuntamente um mundo onde as opressões elas possam ser diagnosticadas, mas, sobretudo, superadas, né? E que a gente não abra mão justamente do cuidado, da gentileza e das possibilidades que fazem com que a felicidade seja possível. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não vou abandonar a possibilidade de ser feliz na minha luta antiespecista, antifascista, antirracista, antissexista, anticapacitista, anti-LGBTI-fóbica, porque muitas vezes sorrir é o que há de mais subversivo nessa luta, né? Onde nos querem tão mal. Então eu vou sorrir e convido todo mundo a sorrir também para a gente continuar nas trincheiras, e são muitas. É por isso que eu sempre digo, sempre envio para as pessoas que amo bom ânimo, para a gente sorrir mesmo nessa luta. Dois recados para finalizar, né? Até o professor Francisco Garcia comentou aqui ainda há pouco que a live foi maravilhosa. Francisco estará conosco, turma, na segunda-feira que vem, às 21 horas. A live será sobre a espiritualidade como propulsora da defesa animal, com o professor Francisco José Garcia Figueiredo, que é um advogado animalista, que é um dos autores do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Ele é professor, ele é coordenador do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba. Então, semana que vem, estaremos com ele aqui. E o outro recado também é que esse ano teremos o 5º Congremov, né, o 5º congresso aí nosso, do MOV, vai ser todo online mais uma vez, e o Fábio estará conosco. O Fábio vai participar de uma das mesas, né? Não posso divulgar muitos detalhes ainda que a gente está construindo, mas está muito legal as confirmações que a gente já teve, e o Fábio mais uma vez estará com o MOV, né, compartilhando aí essa luta e esses saberes. Fábio, abraço, querido, até uma Um próxima. abraço, até logo. Tchau, tchau. Turma, sigamos, até uma próxima.